Conversa agora com Arturo Hartmann, que é doutor em Relações Internacionais. Os colunistas Ricardo Couto e Thales Faria participam aqui dessa entrevista. Uma ótima tarde aos três. Vou fazer aqui a primeira pergunta para o Arturo. Arturo, como é que você está vendo essa posição de Israel, do Egito e os brasileiros? Um número tão pequeno, né? Apenas 34 pessoas, ainda no aguardo de uma liberação para que eles possam sair da zona de conflito. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Bom, em termos diplomáticos, a gente ainda vai saber realmente mais para frente, né? Em geral, essas coisas a gente só consegue em interpretação. Mas vocês acabaram de colocar aí a declaração do embaixador israelense. Obviamente, ele está no papel dele, ele vai defender o projeto do Estado de Israel, ele não vai falar nada que não seja a favor do Estado. Agora, o único dado que a gente pode interpretar é que no dia 18 de outubro o Brasil levou adiante e tentou passar uma resolução no Conselho de Segurança que não era nem do interesse de Israel e nem do interesse dos Estados Unidos. Então, essa é uma primeira evidência que a gente cabe interpretação para pensar que eles podem estar sendo segurados, né? Tomara que eles sejam liberados em breve. Bom, primeiro, acho que tomara que os ataques israelenses cessem, mas dentro dessa realidade do hoje, tomara que eles consigam sair e, enfim, porque com certeza não é seguro você não estar nem no norte nem no sul de Gaza. Deixa eu passar a palavra aqui pro Thales. Thales, como é que você está vendo também essa posição de Israel? O embaixador falou conosco mais cedo, né, na primeira edição, disse que não sabe. Se ele não sabe porque os brasileiros não saíram, imagina a gente, né, que está aqui acompanhando com apreensão. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Boa tarde. Professor, seja bem-vindo. É, Esse embaixador, pelo jeito, não sabe de nada, né? Porque ele, do jeito que ele agiu, é, tendo se reunido com a oposição num país, um gesto de interferência inaceitável, né? Que nenhum diplomata de verdade faria, ele fez. Então, ele é um mau diplomata, né? Ao que parece. Ou é um sujeito agressivo que quer criar confusão. A informação que eu tenho do Palácio é que o Palácio só não está tendo uma reação dura porque precisa proteger os brasileiros que estão em Gaza. Esse sujeito, em condições normais de temperatura e pressão, seria chamado a prestar é, informações ao Lula sobre por que agiu dessa forma, fazer uma reunião com a oposição, com o adversário, o cara que acabou de ser derrotado nas eleições. É como se nos Estados Unidos chegasse lá um palestino, fizesse uma reunião com, sei lá, o Trump, ou os palestinos não, chegasse o embaixador da Rússia fazer uma reunião com o Trump. São coisas que o cara tem que ter certa consciência, né? E esse aí não tem. E é por isso eu acho que beira o cinismo. Esse tipo de afirmação é cínica. Não sei. Como é que o embaixador de Israel não sabe? Não tem informações do país dele. E aí a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, viu, pessoal, ela rebateu as declarações e o encontro também mencionado pelo Thales. Ontem o representante israelense se reuniu, inclusive com o ex-presidente Bolsonaro. Ela disse que, mais uma vez, o embaixador de Israel no Brasil se intrometeu indevidamente na política interna de nosso país, num ato público com, ela chama Bolsonaro assim, com o inelegível Jair Bolsonaro realizado em pleno Congresso. É totalmente condenável a manipulação que fazem de um conflito que a atuação da diplomacia do Brasil, orientada pelo presidente Lula, atuou desde o início pela construção de uma solução pacífica na ONU e junto aos países envolvidos no conflito, a começar por Israel. A aliança espúria entre Bolsonaro e o embaixador é mais repugnante ainda porque envolve a segurança e a vida de cidadãos brasileiros. Ela disse que o Brasil não admite que questionem nossa soberania. Esta é a lição que o embaixador de Israel não entendeu. O tempo da subserviência acabou junto com o mandato de Bolsonaro, que prestava continência para a bandeira dos Estados Unidos e fez do Brasil um pária entre as nações. Teve esse encontro de ontem, né, Couto? Boa tarde para você também. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, professor Arturo. Eu acho que esse embaixador de Israel, ele não tem prestígio nem em Israel. Se ele tivesse, ele poderia telefonar lá para o primeiro-ministro dele e perguntar por que não libera os brasileiros.
Se ele não sabe, ele que consulte o governo dele. Embaixador é para isso, né? Ele é um provocador. É esse o fato. Né? Ele não é um diplomata. O que ele está fazendo no Brasil não é coisa de diplomata. E aí fala que não tem nada a ver com política. Como que não tem? Tudo tem a ver. Sabe, é o que o Thales falou, é cinismo puro desse embaixador. Ele está provocando, e é uma situação difícil do governo, porque além da situação dos brasileiros lá, que está cada dia pior. Aliás, uma coisa que eu queria lembrar, Diego, faz dias que o Itamaraty, o chanceler Mauro Vieira, ninguém se manifesta sobre os brasileiros em Gaza. Parece que eles desapareceram. Uma situação, uma agonia, uma angústia desse pessoal, não só dos que estão lá, mas também dos familiares que estão no Brasil. Está todo mundo sem informação. Pelo menos informações eles poderiam dar. O governo, além dessa questão dos brasileiros lá que precisam sair, eles foram os primeiros a chegar na fronteira do Egito e são os últimos a sair, né? Porque já saíram milhares, menos eles. Né? É preciso realmente depois ver, investigar por que isso está acontecendo. Tem uma outra questão que eu estava querendo lembrar, dos evangélicos. Né? O governo está tentando se reaproximar dos evangélicos, que é o grande eleitorado do Jair Bolsonaro, que se reuniu ontem com o embaixador. Né? Então, qualquer rusga maior, qualquer atitude mais dura do Brasil com Israel pode respingar também na política interna. Tudo sempre tem a ver com política interna também, inclusive nos Estados Unidos, onde o Biden está derretendo nas pesquisas por causa do apoio a Israel na guerra. É isso. O coach, Exato. Tem que acrescentar uma coisa a mais. Esse embaixador lançou suspeitas. O Brasil, a Polícia Federal, acabou de prender suspeitos de estarem sendo arregimentados pelo Hezbollah. E ele vem lançar, declarou que se eles vieram arregimentar aqui, é porque alguém deve estar ajudando. Ou seja, É, lançando suspeitas de é, envolvimento do Brasil com o Hezbollah, que é uma loucura, uma estultice completa. Esse cara pode estar certo, o Diego, acabando a situação dos reféns e melhorando, diminuindo um pouco o burburinho em torno da guerra, o Brasil vai mandar retirar ele daqui. O Lula está por aqui, o governo está por aqui com ele, estamos aturando porque eles fizeram os brasileiros de refém na faixa de Gaza. exatamente. exato. E enquanto isso, os brasileiros estão lá, 34 é o número exato, não só de brasileiros, mas palestinos brasileiros, pessoas que são parentes de brasileiros e querem vir para o Brasil. E enquanto isso, a diplomacia brasileira está pisando em ovos. Professor Arturo, como é que o senhor vê também essa questão do Brasil e da diplomacia brasileira até aqui nesse conflito, nessas relações e também, além da tentativa de retirar os brasileiros, também na tentativa de construir um diálogo para um cessar-fogo, uma trégua, qualquer coisa nesse sentido? A diplomacia brasileira, ela teve um momento que ela poderia ter exercido mais peso quando ela estava na presidência rotativa do Conselho de Segurança. Foi aquele momento em que a diplomacia costurou um acordo de um cessar-fogo, eles até renomearam o cessar-fogo por exigência de Israel, e um corredor humanitário de entrada de recursos, entrada de mantimentos, remédios e alimentos. Só que isso ia na contramão do que Israel propunha, queria, desejava e apoiado pelos Estados Unidos. Por isso que a resolução foi vetada. Né? O que Israel queria, e a gente enxerga porque nesse momento era não um cessar-fogo e não um corredor de entrada, mas um corredor de saída. O que Israel com a ajuda dos Estados Unidos, estava fazendo era costurar um acordo com o Egito para que milhões de palestinos pudessem sair e se instalar no Sinai. E possivelmente, uma das possibilidades é que eles nunca retornassem a Gaza. Né? Hoje, o que o Brasil poderia fazer, talvez com menos impacto, porque ele não é um player, pelo menos não do primeiro escalão, quando se fala da questão palestina, mas ele poderia, por exemplo, romper relações com Israel, né? O Couto, quer dizer, o Thales também já colocaram, existem questões aí que têm que ser pensadas e elaboradas, tanto em questão com os brasileiros que estão lá, quanto a escalada dos ataques a Gaza hoje, né?
Mas você já tem exemplos, por exemplo, o Petro na Colômbia, o Chile, a Bolívia, né, que são menos ainda fortes que o Brasil, em termos diplomáticos, mas isso, no cenário internacional, vai contar, né? Porque a última coisa, a gente tem que pensar também no longo prazo, né? Não só no imediato do evento. Israel está ele está numa campanha e se defendendo porque cada vez mais vira um consenso que o que acontece nos territórios palestinos é um estado de apartheid. Isso não sou eu quem estou falando, tem algumas organizações internacionais já há 5, 6, 7 anos que estão referendando essa noção, esse conceito e essa definição. Então, à medida que você for cortando relações com países, você vai se tornando um estado pária, né? Você vai criando um problema diplomático para você. Isso ainda numa pequena escala hoje, né, quase relevante, mas se essa coisa, diante do que está acontecendo em Gaza, crescer, pode ter um impacto político maior para Israel. E o Brasil, nesse caso, teria um peso muito maior do que esses outros países que eu citei. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Thales perguntar, só trazer a nossa manchete mudou com uma informação do Jamil Chad. Vamos ver juntos aqui? É essa aí, nossa manchete principal. Itamaraty vê como grave encontro de embaixador de Israel com Bolsonaro. O Jamil Chad conta na coluna dele que a atitude do embaixador Daniel Zonshine de se reunir com Bolsonaro na quarta-feira foi considerada nos corredores do Itamaraty como uma quebra grave de protocolo, uma intromissão na política doméstica e uma relação complicada com um personagem público que está inelegível. A gente tem imagens do encontro entre Bolsonaro e o embaixador, esse encontro realizado ontem. As informações foram obtidas em uma apuração que envolveu contatos com 4 embaixadores brasileiros em Brasília e no exterior. Além deles, um mediador estrangeiro de conflitos e 2 diplomatas brasileiros de médio escalão foram consultados pelo Jamil. Oficialmente, o Itamaraty apenas diz que a prioridade é a retirada dos 34 brasileiros de Gaza, como a gente tem falado aqui. Existiram 2 opções: o envio de um protesto formal por parte do Itamaraty ao governo de Israel ou até mesmo a retirada temporária do embaixador do Brasil em Tel Aviv. A decisão dentro do governo foi de abafar a crise. Qualquer ruptura com Israel, neste momento, aprofundaria as dificuldades para retirar os brasileiros que estão em Gaza. O gesto, segundo experientes negociadores estrangeiros, é raro. Integrantes do alto escalão do governo Lula indicaram que, no atual contexto, ele amplia um racha na sociedade brasileira. Thales. Pois é aquilo que eu falei. O Lula só não pediu a retirada do embaixador por causa dos reféns não, dos brasileiros que estão reféns na faixa de Gaza, reféns de Israel, porque estão lá ameaçados de morte e a gente não pode estar de mãos amarradas, atadas, não podemos agora, o embaixador está de provocação e a gente não pode aceitar isso agora porque temos um problema maior para resolver. Acabando isso, e aí é que está a questão, acabando isso, esse embaixador vai ser expelido de uma forma ou de outra. É inevitável, porque a atitude dele foi absolutamente agressiva, absolutamente agressiva. Eu não acredito ainda num rompimento de relações com Israel, porque a visão que os diplomatas têm dessa questão é o seguinte: o Brasil sempre teve uma relação boa com Israel. O governo Bolsonaro colocou política nessa relação, encheu essa relação de política. E com a ajuda... Política e negócios, né, Thales? Não, mas os negócios, sempre existiu negócios. Mas o que houve é que houve uma extrema-direita aqui e uma extrema-direita lá. E esses dois transformaram, e junto ainda com os neopentecostais aqui, né? Então, transformaram a relação de Brasil com Israel numa coisa, uma relação política da extrema-direita contra os progressistas do mundo inteiro. Aí junta também Trump, essa extrema-direita mundial, né? Com quem o Netanyahu está junto. E, por causa disso, inclusive, tem um certo atrito entre o Netanyahu e o Biden. O Biden é outro que está um pouco com as mãos atadas por causa dos judeus nos Estados Unidos, da comunidade judaica nos Estados Unidos, que é um forte lobby e que ele não está podendo ter a reação, que ele não gosta do Netanyahu. Não gosta. O Netanyahu é um Bolsonaro. É um Bolsonaro. Então, eles estão iguais. É um Milei também, né? Milei da Argentina.
é essa turma aí que está no mundo. Estamos, como diria o Marco Aurélio Garcia, do Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, nós estamos numa quadra terrível da história. É verdade. Que quadra é essa, hein, coach? Vamos perguntar para o professor, né? Professor Arthur, muita gente hoje acha que só tem um jeito de parar essa guerra, só existe uma pessoa no mundo capaz de parar essa guerra, e não é o Papa, é o Biden. Se os Estados Unidos, por algum motivo, né, retirarem o apoio irrestrito a Israel, é o único jeito de parar de uma vez essa guerra aí em pouco tempo. O senhor concorda com isso? Que fora disso eu Concordo. não estou vendo nenhuma saída. A É, curto prazo eu não vejo. acho que tem várias vertentes, né, do que poderia parar essa guerra. Acho que a principal, porque se você vai buscar, tá, de onde vêm os recursos, de onde vêm as armas, da onde vem o apoio político diplomático a Israel, vem dos Estados Unidos. E não de agora, né? A gente sabe que teve escaladas, teve momentos marcantes, isso desde 48, mas principalmente depois de 67, e teve um novo momento no governo do Ronald Reagan, né? Então você tem esse apoio, e se você tivesse uma voz dos Estados Unidos que falasse não vou apoiar, sim, esses ataques parariam, mas a gente tem, na verdade, um movimento contrário. Você não só tem um apoio, como os Estados Unidos se mobilizaram para eventualmente entrar em guerra com os vizinhos de Israel. Se a guerra se espalhasse, ninguém se movimentou para interromper os ataques israelenses, né? E aqui eu estou incluindo a União Europeia, né? Os principais países europeus, em termos retóricos e de apoio, você vai ter um movimento de articulação para apoiar os ataques. O que dá, o que poderia outros caminhos, e aí são mais difíceis, porque aí falta força política. É uma pressão internacional que não venha desses centros, aí eu estou falando das ruas, de países árabes, por exemplo, que tentaram, inclusive, eles costuraram uma resolução na Assembleia Geral da ONU uns 10 dias atrás, para formar um tipo de pressão sobre Israel e sobre os Estados Unidos para que os ataques parassem. Foi simbólico, né? A Assembleia Geral da ONU é um outro fórum, né? Não tem o mesmo poder do Conselho de Segurança, mas é um movimento, né? Então, mas sim, você tem razão. Acho que o mais imediato para que a coisa parasse imediatamente teria que ter uma pressão dos Estados Unidos. E aí você tem esses debates internos lá. Isso que é o mais interessante. Acho que você tem novas vozes. Você tem inclusive parlamentares palestinas, né, palestino-americanas, que, que trazem uma nova voz, trazem um novo tipo de discurso em relação a esse apoio. E você também tem um movimento, eu acho que isso é muito interessante, de setores da comunidade judaica dentro dos Estados Unidos que falam não mais em nosso nome, né? Então, ainda é muito cedo, obviamente, mas a gente pode estar vendo uma nova configuração para o médio e longo prazo do que é a questão palestina. Mas, professor, Essa pressão polemizando das, um pouco. Oh, perdão. essa pressão das ruas que o senhor fala, não só para continuar no mesmo assunto, é muito importante também o que vai acontecer, as manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, em toda a Europa, em todos os principais países da Europa, nos Estados Unidos, contra o que está acontecendo em Gaza, né? Contra o extermínio do povo palestino, né? Isso, em algum momento, demora mais, mas em algum momento também pode influir no, no fim da guerra, enfim, no cessar-fogo. É uma boa pergunta, Coutinho. Eu não sei se para o fim da guerra, o que eu digo assim, eu não sei se essas pressões vão parar amanhã os ataques israelenses, como você diz, o extermínio, o que está se configurando já, como muitos especialistas dizem, o genocídio contra Exatamente. os palestinos. O que isso pode fazer é mudar no médio prazo, sim, né? A partir do momento que isso ganha uma massa crítica, você vai mudando, inclusive, as formas que em cada país a questão é discutida, né? Eu estudei especificamente o processo de paz de Oslo, os acordos de Oslo. E uma das distorções que Oslo consolidou é que você se fez crer que você tem um conflito, vou usar a palavra conflito, entre dois países, entre Israel e Palestina. Só que todo mundo sabe que o Estado palestino ainda não existe. E a gente não está aqui num problema, numa guerra de fronteiras. Não existe uma guerra de fronteiras. Existe uma guerra de sobrevivência dentro de um território.
e a configuração política que você vai dar a esse território, onde sim, você tem mais de um povo, mas você tem que ter uma configuração mais democrática. Você tem que acabar a subjugação de um por outro, né? Então, o que eu estou dizendo, só eu estou conectando com a sua pergunta, o que talvez a gente está vendo é, de alguma forma, esse paradigma ruindo, né? O paradigma de que é um conflito entre dois estados. Mas, professor, polemizando um pouco, eu entendo e concordo que não há uma guerra entre dois estados, porque não existe o Estado Thales, palestino. Oi. rapidamente, deixa eu só te interromper mais uma vez. Peço perdão, te interrompo pela segunda vez hoje, mas é só para trazer, um complemento daquela notícia que o Jamil trouxe, né, sobre a reunião do ex-presidente Bolsonaro com embaixadores. Fábio Weingarten, que hoje é advogado e assessor de imprensa de Bolsonaro, publicou esse comunicado. Disse que o presidente, ele chama assim, né, Bolsonaro, foi convidado a participar do encontro com o embaixador de Israel através de parlamentares da base, quando chegou na Câmara ontem. Foi absolutamente de surpresa. As imagens exibidas são terríveis, de crianças colocadas no forno, decapitações, assassinatos em série. Esse é o Hamas, grupo terrorista que o governo passa pano. É a resposta do governo não, né? É a resposta de Bolsonaro e seus assessores sobre o encontro do qual Bolsonaro participou ontem, Thales, perdão. Pois mas se encaixa um pouco na pergunta que eu ia fazer para o professor. Não existe, de fato, uma guerra entre dois estados, porque um dos estados não existe. Mas existe uma guerra, no meu ponto de vista, entre fundamentalistas. Fundamentalistas judeus e fundamentalistas árabes, especialmente o Hezbollah, Hamas, essa turma toda é fundamentalista. E para se falar em paz, não tinha que acabar também com o discurso de destruição total do outro lado. Ou seja, o Hamas diz que só haverá paz quando Israel acabar. Hezbollah também diz que só haverá paz quando Israel acabar. Isso dá a Israel o discurso de que também só haverá paz quando o Hamas acabar e quando o Hezbollah acabar. E aí não acaba a guerra nunca, né? Essa é uma boa pergunta. Ó, eu diria o seguinte: o que eu discordo, né, já que você buscou polemizar, mas é uma boa polêmica, é uma boa polêmica. Eu não diria que é um problema de fundamentalismos, não, né? Porque o status quo, vamos supor, né, o que estilhaçou a partir do dia 7 de outubro, isso é uma análise de muitos especialistas, tá? O que se estilhaçou foi o status quo. Aí você tem que se perguntar, o que é esse status quo? É um status quo de paz? Não é um status quo de paz, ao contrário, era um status quo de nunca o nível de violência israelense foi tão grande quanto se constituiu nos últimos 10, 15 anos, né? Então, por um lado, você tinha o cerco a Gaza, que é muito bem descrito pela ONU e por várias organizações internacionais, e por um outro, você tinha o aumento da colonização israelense na Cisjordânia, né? Você tem colonos israelenses na Cisjordânia. E isso não foi produto de fundamentalistas israelenses, ao contrário, né? Você tem o crescimento dos assentamentos, seja com a direita do Likud, que hoje já nem é a extrema-direita israelense, mas com os trabalhistas também. Então, os primeiros ministros trabalhistas foram responsáveis por aumento do número de colonos e também pelo exercício da violência sobre os territórios. O que eu quero dizer, para não me alongar tanto, é que, na verdade, a estrutura política, o regime que governa a Palestina é um regime colonial. E aí, para mim, essa é a questão. Acho que é esse o paradigma que vai mudar. É isso que eu quero dizer. Obviamente, todos nós aqui vamos buscar a paz, mas vamos achar o conceito correto dessa palavra, né? Não a pacificação, porque o status quo era de pacificação dos territórios. A paz é desmontar esse confronto colonial, porque o projeto em si ele é reacionário. Não é um lado ou outro. E sim, você pode, essa discussão também é relevante, quer dizer, como é que se constitui a resistência palestina, né? Porque aí você engloba uma resistência pacífica e uma resistência armada, e que eventualmente tem ações como a que ocorreu no dia 7, que o Hamas levou adiante dentro de Israel. E aí, porque aí eu acho que o gancho interessante e eu estou usando esse exemplo, às vezes nem sempre é bom fazer comparação, tá? Comparações são perigosas na academia. Mas você volta para a África do Sul.
Quando Mandela é solto na África do Sul, ele entra em conversas e negociações com o líder africano, com o líder branco, porque você estava tentando reconfigurar uma política dentro da África do Sul. E havia absoluta clareza do que tinha que acabar na África do Sul naquele momento, né? O que tinha que acabar era a estrutura institucional do apartheid. Quer dizer, se nenhuma intervenção hoje em Palestina e Israel levar em consideração isso, você vai ter a distorção. E aí você vai lidar com a questão de uma forma distorcida, né? E aí você vai defender, por exemplo, o direito de defesa israelense em território ocupado. Que, na verdade, a gente já chegou a essa conclusão aqui, eu acho que a gente concorda, o que está se fazendo em Gaza não é um direito de defesa. É um massacre, é um genocídio, né? Configurado dentro dos parâmetros e critérios de genocídio. Agora, professor, antes de encerrar, queria trazer aqui uma outra reportagem do Jamil Chad também. Ele fala sobre essa discussão sobre uma eventual criação de dois estados. O Jamil conversou com um especialista em Palestina que disse que a criação de dois estados não é mais possível. Ele conta aqui que criar dois estados que possam conviver em paz e com fronteiras reconhecidas já não é mais possível, segundo Ricardo Bocco, um dos principais especialistas na questão palestina e que nos bastidores estava trabalhando para construir uma opção de entendimento entre os dois lados como estabelecimento de uma confederação. Bocco foi chamado em 2021 e 2022 para propor uma reforma profunda na maneira como a ONU atua com os refugiados palestinos e é considerado como uma das referências mundiais na busca por uma resposta à crise. Hoje, porém, ele considera que a guerra em Gaza enterrou a proposta de que israelenses e palestinos tenham seus respectivos estados reconhecidos internacionalmente e que possam conviver em segurança. Virou uma utopia imaginar que haverá dois estados convivendo de maneira pacífica, professor? Essa solução de dois estados está sendo enterrada há algum tempo já, né? Mas eu acho que essa discussão sempre volta, porque, como eu disse, o que vai ter que se remodelar é a configuração dentro do território da Palestina, tá? A Palestina que é histórica, que compõe Gaza, o Estado de Israel e a Cisjordânia. É, a, a, a solução de dois estados, ela teve a sua janela, o momento, inclusive, quando os palestinos, a liderança palestina aceitou a solução de dois estados na década de 90, né? O Acordo de Oslo era basicamente isso, né? Quando Yasser Arafat, em 88, reconhece o Estado de Israel e diz: nós aceitamos libertar a Palestina em parte da Palestina, ou seja, Cisjordânia e Gaza, era basicamente entrar nesse acordo. Só que por que como o Jamil traz, por que essa solução morre ou está enterrada ou não é mais viável? Bom, um dos sinais é porque Israel se entrincheirou dentro da Cisjordânia, né? Esse lugar que seria parte do Estado palestino, na verdade seria grande parte do Estado palestino, porque o território da Cisjordânia é bem maior do que o de Gaza, ele está ocupado por 700 mil pessoas, 500 mil colonos dentro da Cisjordânia e 200 mil em Jerusalém Oriental, que também é território, segundo o consenso palestino, né? Que deveria ser do Estado palestino. E o outro nessa noção desses dois estados vizinhos, dito isso, né, você não teria um estado contíguo na Cisjordânia, você teria o controle do espaço israelense, né, a não ser que você tire aqueles colonos dali, você tem um problema de desigualdade de estados, né? A Palestina hoje está atrelada à economia israelense. Então, como é que você reverte esse processo? Então, o Estado palestino continuaria sob um controle israelense também econômico. Você provoca uma distorção. E aí, como último elemento, é porque a aceitação de dois estados, ela ignora um problema e poderia até ser uma cessão da liderança palestina do Arafat, vamos supor, na década de 90. Podemos aceitar essa premissa, que é a questão dos refugiados palestinos. Existe ainda, querendo ou não, o problema dos refugiados palestinos que têm o direito de retornar às suas casas. Suas casas hoje dentro, né, suas vilas, suas casas dentro do Estado de Israel. Então, a partir do momento que você cria uma fórmula, a fórmula é: Israel tem direito de viver em paz entre seus vizinhos, só que ele não pode ocupar os territórios, esses territórios têm que virar o Estado palestino, a autoridade está lá, né? Ela está mantendo o seu lado da barganha,
está reprimindo palestinos, estou falando da autoridade nacional, tá? Em Ramallah. Ela prende palestinos, ela mantém a segurança, ela evita protestos. O Mahmoud Abbas deu uma entrevista hoje, ao que consta ao New York Times, que ele estaria disposto a governar Gaza. Né? Ele é mal legítimo hoje dentro da Cisjordânia, imagina ele governar Gaza. Então, você teria um problema, inclusive, de legitimidade desse Estado. Né? E do outro lado, que seria a contrapartida israelense, ceder território, ele não cedeu território, ao contrário, tomou mais território. Né? Israel colonizou mais terras dentro da Cisjordânia. Israel tornou mais inviável o possível e futuro Estado palestino. Então, todo o caminho é por isso, acho que tem que ver no horizonte político também. Quando se fala isso, é porque não há nenhum movimento do lado israelense para caminhar os dois estados, e do lado palestino, na verdade, você não tem liderança política legítima para levar adiante um processo desse. De falar o problema dos refugiados não vai ser resolvido. Professor, o senhor é, por formação inicial, jornalista, então vai entender o meu papel aqui. Como jornalista, eu tento polemizar um pouco, às vezes, para facilitar o entendimento e aprofundar mesmo. Então, primeiro, essa matéria, as matérias do Jamil estão maravilhosas. Segundo, essa questão de não ser mais possível os dois estados, vem no bojo dela também a discussão sobre Estado único, né? Transformar a Palestina toda num Estado único, que, a meu ver, eu acho que é também praticamente impossível. Os judeus, por exemplo, acham que isso significa acabar com o Estado de Israel. Na prática, acabar com o Estado de Israel. Então, seria a vitória, a derrota de Israel completa. Como solucionar esse problema? Não, é bom, tá? Não, não, eu também gosto bastante do debate e da polêmica. Olha, eu vou te dizer o seguinte: é lógico, a gente está falando de configuração política, de uma formatação política de social, né, e política de governo. Então, obviamente, não estou falando que. Então, primeiro, né, eu estou dando aqui, eu tenho uma opinião, mas eu não sou palestino, não sou israelense e não sou palestino. Eu acho que a primeira escolha, e tem palestinos que vão te falar, não, eu não quero um Estado, eu quero dois Estados. Né? Você vai ter uma divisão interna palestina. Então, o projeto político, primeiro, tem que ser dos palestinos, porque eles são o povo nativo que está sendo colonizado. Só deixar isso claro. O que eu vou dar aqui é a minha opinião como alguém que estuda o tema, história e processos políticos no interior do território. Então, obviamente, a solução não é que a solução de Estado é fácil e a solução de dois Estados é difícil. Não é essa a questão. Porque, eventualmente, se há vontade política interna para os dois Estados, já houve esse momento. É que o status quo hoje, eu vou de novo citar as organizações, é de apartheid. Então, hoje o sistema, acho que a gente concorda, o sistema hoje implantado, o regime hoje implantado nos territórios não é desejado. Tem que ser outro. E aí, também, acho que a tua outra pergunta é bem interessante, eu não acho que é uma derrota dos judeus. É uma derrota de parte do sionismo. Né? Existe uma visão sionista étnica que quer colonizar os territórios. Você pode ter uma outra formatação de um projeto político dos judeus que não seja de supremacia. Né? Ninguém quer expulsar. Por mim, falando como especialista, não é de jeito nenhum uma solução desejável. O que tem que se acabar é a subjugação dos palestinos e uma supremacia de privilégios que hoje o regime israelense cede a uma parte da população dentro desses territórios fragmentados. Tá? Então, obviamente, aí você tem que colocar porque a solução não é o que está acontecendo em outubro. Né? A solução não é a violência que a gente está vendo. Não deveria ser. Mas aí a comunidade internacional é responsável, porque ela colocou em curso um processo de paz, e eu coloco paz entre aspas, que produziu tudo menos paz. E ela fez 30 anos, né? Foi assinada em 93. Ela produziu tudo menos paz, na verdade, ela produziu a sustentabilidade de um mecanismo de violência. Não só direta e militar, mas econômica também. Né? Hoje os territórios palestinos estão fragmentados, inclusive em termos de condições e investimento. Né? Ramallah é uma bolha hoje dentro da Cisjordânia, por exemplo.
né? Então, precisa da vontade política. E aí a gente volta para aquele ponto colocado inicialmente, talvez o primeiro de todos, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai precisar ter uma outra relação com Israel, né? E a gente também. O Brasil vai precisar mudar o paradigma das relações dele com o território, com Israel barra autoridade palestina, ou liderança palestina, né? Seja como isso se configurar. Não é fácil, tá? É um bom debate. O que a gente está falando aqui é vontade política de mudar esse status quo que não é desejado, né? Não é Perfeito. fácil, porque envolve não só os atores locais, mas envolve a comunidade internacional. Com certeza. Professor Arturo, obrigado pela participação conosco, um prazer te ouvir. Já espero aqui mais participações do senhor. Boa tarde. Obrigado pelo convite, uma boa tarde.